Paz seja convosco, hoje é dia 15 de setembro de 2020 e eu já tô quase para ir trabalhar e o Senhor, Ele, no meu momento de oração, né, no momento de consagração do meu dia a Deus, o Senhor Ele ministrou fortemente ao meu coração e eu queria, como de costume, dividir com vocês, né? Eu estava na hora da oração ouvindo uns louvores e o Senhor, Ele fortemente ministrou. Nesses últimos dias, nós temos passado por situações as quais nós nunca imaginamos, né? Que nós viéssemos passar. Eu nunca imaginei com que eu viesse ver pessoas de todas as idades, desde de criancinhas, tendo que passear ou ir no mercado, ou ir num banco com máscaras. Eu nunca me imaginei, né, nessa situação. Os irmãos que acompanham o canal sabem que eu relatei logo que começou a acontecer o uso das máscaras, que eu tava no mercado, comecei a ver aquilo, eu meio que tive uma crise de pânico, né? Porque é uma coisa muito nova, uma coisa muito fora da realidade a qual nós antes vivíamos. E isso tem abalado muitas pessoas, né? Tem abalado o financeiro, tem abalado a saúde, tem abalado os relacionamentos, tem abalado em todas as áreas da vida. Muitas pessoas desfizeram, infelizmente, seus relacionamentos, seus casamentos. Muitas pessoas tiveram que fechar suas empresas, muitas pessoas perderam seus empregos. E quando nós nos vemos numa situação dessa, ou que nós conhecemos alguém que está passando por uma situação dessa, nós nos vemos amarrados, nós nos vemos machucados, né? Até nós mesmos podemos estar passando por alguns desses tópicos aos quais eu acabei de mencionar. E infelizmente, isso tem sido a causa da paralisia de alguns cristãos. Infelizmente, essa situação tem paralisado a fé de alguns cristãos. Ah, não, mas os escolhidos são escolhidos desde sempre, então esses que paralisaram não são os escolhidos. Não, nós somos seres humanos, nós somos propensos a errar, mas nós temos que ser também humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros e nos arrepender e buscar o perdão, né? E é natural acontecer no momento tão frágil que nós estamos vivendo, como esse momento, com que nós venhamos paralisar por algum momento. O que não é natural é nós estagnarmos nessa situação. E o Senhor veio ministrar ao meu coração sobre Paulo e Silas, que eles estavam fazendo a obra e por eles estarem fazendo, eles foram presos, né? Eles, por algum momento ali, foi paralisado aquilo que eles estavam fazendo. Eles foram tomados por culpados, né? Por fazer alguma coisa ilícita, enquanto eles só estavam fazendo o que era o id deles. Em algum momento, eles poderiam ter paralisado a sua fé. Mas quando a pessoa ela tem um grau de intimidade com Deus, quando a pessoa ela vive um grau de intimidade, quando ela conhece alguns meios da ação do Espírito Santo, eu não vou falar quando conhece os meios, mas alguns, porque o nosso Deus é um Deus de mistério. Mas quando nós cremos, confiamos, nós sabemos que de algum jeito, algum meio, de alguma forma, o Senhor ele vai agir ao nosso favor. E assim foi com Paulo e Silas. Eles poderiam ter murmurado, eles poderiam ter parado, eles poderiam ter desistido, porque o que mais nós vemos nesses últimos dias são pessoas se lamentando, são pessoas achando que para elas não vai mais dar certo, são pessoas, infelizmente, por causa do seu emocional abalado, contando derrotas.
E esquecem por uma fração de segundos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Esquecem que talvez já passou tanto tempo, acham que o dia vai acabar sem com que as cadeias venham se quebrar. Mas a palavra do Senhor diz que perto da meia-noite, perto do final do dia, perto do final de um período de tempo, o Senhor, Ele colocou as cadeias ao chão. Eu não sei quanto tempo você está na tua luta. Eu não sei quanto tempo você está buscando algo. Talvez seja como o meu caso, a restauração do seu casamento. Talvez seja uma cura. Talvez seja passar em algum teste. Talvez seja um emprego. Eu não sei o que você está passando. E talvez você está vendo que o dia está acabando e que nada ainda aconteceu. E isso tem tentado paralisar a sua fé. Mas em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, Paulo e Silas, eles entoavam louvores a Deus, eles glorificavam a Deus porque eles sabiam em quem eles criam. E você tem a consciência do tamanho do poder do Deus que você serve? Deus, Ele pode todas as coisas. E antes do término do dia, antes da meia-noite, o Senhor, Ele vai agir ao seu favor. Não permita com que as afrontas, não permita com que as adversidades venham paralisar a sua fé. Ainda que você não tenha palavras para orar, ainda que você não tenha como se expressar com Deus, se coloque em reverência, se ajoelhe, se for preciso chorar, chore. Se você não conseguir nem chorar, mas eleva o teu pensamento a Deus. Porque muitas vezes nós não ouvimos o Senhor falando. Mas o Senhor, Ele fala a todos os momentos. E o Senhor, Ele tem tudo que nós almejamos. O Senhor, Ele tem tudo que nós precisamos. Desde do material, no espiritual, o financeiro, o Senhor, Ele tem todas as bênçãos. Porque o nosso Pai é dono do ouro e da prata. O nosso Pai é o dono do fôlego da vida. E nada foge do controle das suas mãos. O Senhor tem tudo para mim, tudo que eu preciso, e aquilo que eu nem imagino que eu preciso, o Senhor tem para me dar. E assim é na sua vida, assim é na minha vida, porque o Senhor, Ele nos ama. Tanto o Senhor nos ama que todos os dias Ele nos dá uma nova chance, Ele nos dá uma nova oportunidade, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele não precisa de nós para nada, mas nós, sem Deus, nós não somos nada. Não permita com que as circunstâncias, com que as batalhas venham paralisar a sua fé. Porque antes da meia-noite, o Senhor, Ele vai agir a seu favor. Pai seja convosco, Deus vos abençoe.